A gente está prestes a ver o final de uma eleição bem complicada e acirrada. Nem dá para dizer que ela está polarizada, porque o que acontece já passa muito longe disso. Não está em disputa nessa eleição um projeto político, um plano do que se espera para o Brasil nos próximos 4 anos. Estamos literalmente escolhendo entre se queremos ser uma democracia que mesmo capengando e com instituições que fraquejam ainda está funcionando, ou se vamos cair em uma autocracia bem semelhante ao que acontece na Venezuela, a mesma que Bolsonaro está louco para implantar por aqui. Algumas propostas que ele disse que vai estudar, mesmo que depois ele tenha dito lá no debate da Band que ele não faria isso, é a de aumentar o número de ministros do STF. Da minha parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta. Ou também tem o plano B, que é revogar a PEC da Bengala e aposentar os atuais ministros para fazer com que até o fim de um eventual segundo mandato dele, ele consiga ter a maioria no STF para não ser incomodado em suas decisões ou ser investigado pelos seus atos. O mesmo ser completamente esquecido pela própria justiça, como é o desejo dele. Apesar dele tentar inverter a situação e dizer que é o Lula quem vai fazer isso, como forma de aumentar a rejeição do petista, Bolsonaro quer copiar os passos daqueles que ele diz que são amigos do Lula. E como ele adora falar da Venezuela, que tal a gente ver o que foi que aconteceu por lá? Em 2004, 4 anos após ter reescrito a Constituição venezuelana, Hugo Chávez, que era o então presidente da Venezuela, passou uma alteração legislativa que lhe permitia ampliar os ministros do Tribunal Supremo de Justiça. Até aquele momento, esse tribunal tinha 20 ministros. Com a alteração feita pelo Chávez, com o amplo apoio da Assembleia Nacional, Chávez aumentou o número de cadeiras no tribunal. Passou de 20 para 32 ministros, criando uma maioria judicial que não iria dar dor de cabeça alguma para ele. Aliás, até hoje Maduro não sofre com nenhuma dor de cabeça nesse sentido. Essa alteração foi muito importante para o Hugo Chávez porque foi ela quem deu mais força para outro passo que Hugo Chávez viria a tomar 3 anos depois. A de não renovar as concessões da RCTV, a Rádio Caracas Televisión, a maior rede de televisão nacional da Venezuela naquele momento, que era uma emissora altamente crítica ao chavismo e que até esteve envolvida no golpe que quase destituiu Hugo Chávez em 2002. Toda essa história foi contada no documentário A Revolução Não Será Televisionada, que mostra os bastidores do que aconteceu naquele ano. Mas a mágoa do Hugo Chávez sempre existiu e continuou forte. Em 2006, após ter sido reeleito para o seu 3º mandato, Chávez fez um anúncio onde ele disse que não renovaria mais as concessões da RCTV. Não habrá nova concessão para esse canal golpista de televisão que se chamou Radio Caracas Televisión. Se acaba a concessão. Ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. A RCTV, inclusive, recorreu na justiça por esse discurso dele. Por mais problemas e visões contrárias que uma empresa venha a ter, em nenhum regime democrático, um governo pode fechar uma empresa apenas porque ele não gosta dela. E foi isso o que aconteceu lá na Venezuela. A RCTV recorreu ao Tribunal Supremo e perdeu em todas as suas demandas. Inclusive, a demanda que a RCTV pediu para que o governo ressarcisse a empresa pelo confisco de seus equipamentos de transmissão e de toda a rede técnica que possibilitou que uma nova emissora surgisse apenas minutos depois que a RCTV saísse do ar. Venezuela, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Jamás pierdan la esperanza. Nos vemos pronto. Nuestro himno nacional.
A RCTV foi forçada a fechar o seu sinal aberto no dia 27 de maio de 2007. À meia-noite daquele dia, a indústria audiovisual da Venezuela começava a morrer e o regime de Hugo Chávez ia se tornando cada vez mais forte e autocrático. A decisão de Hugo Chávez foi contestada em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, mas nada o faria voltar atrás. A RCTV, num primeiro momento, voltou a transmitir por TV paga sob o nome de RCTV Internacional e transmitiu assim por 2 anos e meio, quando foi definitivamente fechada em 24 de janeiro de 2010, pouco depois de Chávez passar uma lei que obrigava os canais de TV paga a se enquadrarem nas leis nacionais. Isso obrigaria essas emissoras a transmitirem os pronunciamentos de Hugo Chávez, pronunciamentos que às vezes levavam horas com ele falando ao vivo. Estar muy pendientes de esta señal. A continuación. Após esse acontecimento, a Venezuela foi se transformando em tudo isso que os bolsonaristas adoram usar como exemplos de ditadura, mas não consegue enxergar isso no próprio Bolsonaro. O atual presidente do Brasil tem pressionado os servidores do Ministério das Comunicações para que um relatório sobre as renovações das concessões da TV Globo seja desfavorável à emissora e que abra o caminho para uma não renovação de suas concessões. Bolsonaro passou 4 anos dizendo que ele não renovaria as concessões da TV Globo. Essa imprensa lixo chamada Globo. E em 2022, não é ameaça não, assim como faço para todo mundo, vai ter que estar direitinho a contabilidade, para que você possa ter sua concessão renovada. Se não tiver tudo certo, não renovo de vocês e ninguém. Ainda que ele dissesse que não faria perseguição política. Mas o relatório que o site Na Telinha diz trata de questões absolutamente políticas e não de questões técnicas e financeiras, como manda a lei das comunicações no Brasil. Sobre essas questões técnicas ou financeiras, não há nenhum impedimento que impossibilite a interrupção do serviço prestado pela Globo. E o relatório político de Bolsonaro aponta para questões genéricas, cita questões de costumes, como cenas de beijo gay em novelas, por exemplo, e cita também questões como favorecimento político em detrimento de uns ou outros partidos políticos do Brasil. É um absurdo, inclusive, esse relatório dele. A lei especifica que questões técnicas e financeiras são as determinantes para a continuação de um serviço. No momento da renovação, avalia-se se a empresa tem condições técnicas, que seriam os equipamentos adequados para a frequência específica que a emissora está assinada para fazer. Avalia-se o caixa da empresa para saber se a emissora tem condições de sustentar a sua própria operação. Não existe nada na lei que diga que uma emissora, por ter uma visão política discordante do presidente de plantão, deva ser cassada por isso. A Constituição de 88, inclusive, tirou do presidente esse poder justamente para evitar com que essas questões aconteçam. A atitude do Bolsonaro é bem semelhante à que Hugo Chávez fez em 2007. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Essa imprensa lixo chamada Globo. E em 2022, não é ameaça não, assim como faço para todo mundo, vai ter que estar direitinho a contabilidade, para que você possa ter sua concessão renovada. Se não tiver tudo certo, não renovo de vocês e ninguém. E é o primeiro passo para o endurecimento e implantação de um governo autocrático, um regime que não vai ter nenhuma democracia. Ao contrário, vai ser a morte dela. Se nem isso te faz repensar, é porque você, lá no fundo, deseja isso. Você deseja mesmo a morte da democracia? Pense bem.